Então, o seu bebê está com febre, a sua criança está com febre pela primeira vez. Então, a primeira coisa, a febre é do bem ou a febre é do mal? Né? Então, vamos entender isso. Então, a febre, ela é do bem. Por que a febre é do bem? Porque ela é uma resposta ao nosso organismo que está combatendo algum vírus e alguma bactéria que está ali. A gente mora aqui nesse planeta que é colonizado por vírus, por bactérias, por fungos. A gente carrega na nossa pele vírus, bactérias e fungos que estão vivendo ali em harmonia. Alguns desses vírus, dessas bactérias, elas podem causar algumas doenças. O nosso corpo ele vai precisar fazer a imunidade. Então, para fazer uma imunidade que vai ficar lá no sangue, que vai ser de reconhecimento para que a criança não adoeça numa idade que estiver mais velha, que estiver na escola mesmo, com prova ou quando for adulto. Então, as crianças, elas são responsáveis por fazer esse primeiro mapeamento, né, desses vírus, dessas bactérias que estão andando por aí, para fazer o reconhecimento, e esse reconhecimento vai gerar essa resposta imunológica que vai durar, às vezes, durante toda a vida. Então, adoecer, né, então ter contato com vírus, com bactérias, isso é normal. Isso vai fazer parte da saúde, porque uma pessoa com uma boa saúde é uma pessoa que não, quando tiver mais velha, não vai estar adoecendo, porque já vai ter reconhecido essas doenças na infância. Então, a febre, ela é uma resposta do organismo para matar mais rápido esse vírus e bactéria, e também quando está mandando lá as células de defesa para fazer esse reconhecimento e fazer essa memória celular. Então, a febre, ela é do bem, e o adoecer na infância, ele é normal. Então, é importante que o seu filho adoeça e é importante que o seu filho tenha febre. E quando é, então, que essa febre é uma coisa que a gente tem que se preocupar, ou que a gente tem que tomar alguma providência, ou que tem que medicar? Há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, foi feito um estudo multicêntrico. Então, foi feito um estudo nos Estados Unidos, Europa, pediatras dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil. E o que a gente percebeu nesses estudos? Que a gente estava medicando demais a febre, dando muito remédio para a febre. E esses remédios para a febre, além de uma quantidade de dose muito alta, a gente estava usando doses mais do que o necessário, doses mais altas do que o necessário, esses medicamentos eles também podem provocar alterações hepáticas, alterações renais, então alteração no rim, alteração no fígado. Foi avaliado o que é que a gente teria que fazer com relação às medicações. Então, primeiro ponto, medicar menos. Segundo ponto, usar doses mais baixas de antitérmico. Então, primeiro ponto, medicar menos. Segundo ponto, usar doses mais baixas de antitérmico. Medicar menos, então medicar quanto e medicar quando. Então, vamos medicar quando? A febre ela é do bem, né? Então, a febre, ela é positiva para o organismo. O que a febre faz no organismo? Então, vamos pensar lá numa criança com febre. A temperatura sobe. Por que a temperatura sobe? Geralmente os vírus e as bactérias, eles têm lá como se fosse uma armadura, que é uma cápsula de proteína. E essa cápsula, quando a temperatura sobe, essa cápsula ela vai ficar mais molinha, mais fácil de quebrar e mais fácil desse vírus ficar exposto e do nosso sistema de defesa chegar ali para combater. Pensa, por exemplo, num bife. Quando você esquenta lá o bife, como que ele fica? A carne fica mais molinha, mesma coisa. Então, quando a temperatura sobe, essa cápsula ela vai ficar mais molinha. Então, se a gente abaixa a febre, a gente está ajudando ou atrapalhando o organismo? A gente está atrapalhando, porque o organismo está aumentando a temperatura para deixar o vírus mais exposto, para deixar a bactéria mais exposta, para que fique mais fácil no sistema de defesa chegar ali para combater, ou mesmo do vírus e da bactéria morrer sozinho. Então, primeiro ponto, a temperatura alta, ela ajuda a diminuir essa proteção lá do vírus e da bactéria. Além disso, quando a criança está com febre, o que acaba acontecendo? Se você for reparar, o coraçãozinho começa a bater mais rápido. Por que o coraçãozinho começa a bater mais rápido? Para mandar mais sangue para onde está precisando. E junto com esse sangue vai o quê? Células de defesa. Então, se a gente abaixa a febre, o coraçãozinho vai bater mais devagar e o fluxo desse sangue para chegar lá vai ser o quê? Mais lento, então vai demorar mais para as células de defesa chegarem ali e matar o vírus ou a bactéria. Quando a gente também tem uma temperatura mais alta, como que a criança fica com a respiração? Respirando rapidinho. Por quê? Porque o organismo precisa oxigenar melhor esse tecido, para que tudo funcione melhor no organismo e consiga também matar esse vírus e essa bactéria que está ali.
Então, a oxigenação faz com que as células funcionem melhor e vai mandar mais oxigênio através daquele sangue também mais rapidinho para os tecidos. Então, isso tudo que a criança está apresentando, de temperatura mais alta, coração batendo mais rapidinho e a respiração mais rápida, são todos mecanismos de defesa para que o vírus e a bactéria morra mais rapidinho, para que a criança, o bebê faça o reconhecimento daquele vírus e a bactéria e aquilo fique lá guardado na memória celular para não adoecer quando for maiorzinho ou quando for adulto. E o que a gente viu? Então, poxa, então eu não vou baixar a febre, mas o que eu posso fazer para ajudar o organismo da criança a que isso aconteça mais rápido? O que a gente percebeu? Que se a gente hidrata a criança, isso tudo vai acontecer mais rápido. Vamos pensar por quê? Quando a gente hidrata a criança, vai aumentar o volume de líquido lá nos vasos, vai aumentar, melhorar esse fluxo do quê? De sangue chegando, vai ter mais sangue chegando, vai estar mais hidratado. Então, todo esse mecanismo, né, do coraçãozinho bater mais rápido, de oxigenar mais e de chegar mais célula de defesa, a gente acaba ajudando se a gente hidrata a criança. Além disso, se a gente hidrata, a gente está fazendo com que chegue mais rápido e vai diminuir a temperatura gradualmente, o tanto que o organismo precisar. Então, vai chegar mais células de defesa e gradualmente essa temperatura vai diminuir e isso vai acontecer de uma forma natural. E quando a criança está com febre, além dela ficar lá com o coraçãozinho batendo rápido, temperatura alta, a respiração ficar mais ofegante, o que é que acontece? A criança fica lá caidinha, prostradinha, que é isso que a gente fica mais com dó, né? E quando a criança está caidinha, prostradinha, o que é que pode estar acontecendo ali? Pode ter toxinas dessa luta ali que está acontecendo, das células de defesa, matando o vírus, a bactéria, está liberando ali as toxinas. E como que a gente faz para eliminar essas toxinas de uma forma mais rápida? A gente hidratando, a gente consegue que a criança faça xixi e elimine essas toxinas de uma forma mais rápida. Passa lá pelo rim, vai filtrar e vai eliminar essas toxinas. Então, esses estudos trouxeram para a gente esse conhecimento de que quando a criança estiver com febre, o mais importante é a gente hidratar para que a criança receba todo esse cuidado do próprio organismo, que o organismo da criança é muito eficiente para combater a febre, para fazer essa resposta, essa memória celular desses vírus e dessas bactérias, e que a gente hidratando vai ajudar a criança a melhorar mais rápido, porque vai ajudar ela tanto a combater quanto a eliminar toxinas. E o antitérmico vai ficar só para aquelas situações onde a criança não está conseguindo se hidratar. Se a criança não estiver tão prostradinha que não está conseguindo hidratar, aí a gente vai dar o antitérmico no sentido de ser mais analgésico do que antitérmico. Por isso que a gente não vai precisar usar doses tão altas. A gente vai dar o analgésico para a criança melhorar aquele mal-estar, conseguir hidratar e aí com isso tudo vai se regular. Com relação à temperatura o que é febre, o que não é febre, com qual temperatura medicar. Então, também esses estudos trouxeram bastante clareza para a gente de que cada estudo, que a gente usa há muitos e muitos anos, tinha um valor de febre diferente. Então, tinha estudo que falava em febre a partir de 37,2 e tinha estudo que falava de febre a partir de 38. Então, toda essa janela, cada estudo usava um determinado grau para falar de febre. Além disso, a forma de medir a febre. Então, a forma de medir a febre, ela pode ser oral, pode ser anal, pode ser axilar, que é o que a gente usa mais no Brasil, pode ser dentro do conduto auditivo, pode ser a temperatura na testa. Então, assim, isso tem uma variação muito grande. Então, o que é febre? Qual é o grau exato da febre? A gente não tem essa definição. Então, cada estudo vai falar de um grau de febre. E o mais importante é a gente fazer o quê? A gente olhar para a criança. Então, olhando para a criança, você vai perceber o quê? Tá com a temperatura mais alta, o coraçãozinho está batendo rápido, a respiração está ofegante, isso é febre. O que a gente vai fazer se a gente tem esses sinais? Hidrata, hidrata, hidrata e continua observando a criança. A criança não está conseguindo se hidratar, está muito prostradinha, aí a gente vai dar o remedinho para ajudar nela nesse processo e continua com bastante hidratação. Doutora, mas e a questão da temperatura estar muito alta e o risco de convulsão? Eu tenho muito medo de convulsão no meu filho. Então, com relação à convulsão, o que também a gente sabe, né? Antigamente a gente tinha um conceito de que a convulsão febril ela acontecia mais frequente em meninos
com a idade entre 6 meses e 6 anos e que tinham um histórico familiar de convulsão febril. Hoje em dia, esses 2 primeiros critérios já caíram e a gente já sabe, através desses estudos, que a convulsão febril, ela geralmente está relacionada a um quadro familiar de convulsão febril. Então, se você tem histórico familiar de convulsão febril, então o tratamento da febre aí vai ser mais atento, mais minucioso, porque existe um risco maior de ter convulsão febril. Tá? Então, se você tem histórico familiar de convulsão febril, a gente geralmente vai medicar mais cedo, vai medicar mais rápido, por causa do risco da convulsão febril. Se na sua família não tem histórico de convulsão febril, então a chance de ter convulsão febril é mínima, é muito, muito, muito pequenininha, mais relacionada a um tipo de vírus que até na prática clínica, raramente ele causa convulsão febril. Por isso eu nem vou falar o nome desse vírus aqui, não procurem no Google. Mas existe um risco de ter convulsão febril o ponto principal é o histórico familiar. Então, se tem histórico familiar, a gente vai medicar mais cedo. Às vezes até mesmo com 37,2. Tá? Agora, se não tem histórico familiar de convulsão febril, a gente pode ficar mais tranquilo e fazer a hidratação. E além de tudo, o que é o mais importante, que eu sempre falo para vocês, é o quê? Olhar para o seu filho e saber o que é que ele tem. Então, isso é da sua percepção. Então, a mãe, o pai, né, os familiares que estão em contato com a criança, eles sabem o que é que está acontecendo ali. Então, eles sentem o que é o melhor para o seu filho.